E você aproveita esse momento para essas energias, né, essas energias que a gente tem ali juntos, estar meditando, refletindo sobre os ensinos do Cristo. Fica o convite. Vamos agradecer a espiritualidade pela opção, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse sábado, nesse período, que os nossos irmãos espirituais possam nos inspirar, que eles possam nos trazer aquele conforto espiritual tão necessário aos nossos corações. E assim, agradecidos por essa oportunidade que encontramos aqui, dessa proteção, dessa energia gratificante, vamos fazer uma prece de coração para o nosso Pai Celestial, agradecendo e pedindo que Ele possa nos inspirar e inspirar principalmente o nosso irmão Noyama na tarde de hoje, nas reflexões logo mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Uma boa palestra para todos nós. Noyama, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos para mais um trabalho, mais um momento que nós teremos na convivência, na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, no nosso Divino Mestre, nosso Consolador e, acima de tudo, o nosso dirigente maior, que Deus nos enviou para que todos nós pudéssemos caminhar segundo as necessidades que nós teremos, não só de vencer as dificuldades inerentes à nossa caminhada aqui nessa terra de expiações e provações, mas, sobretudo, seguimos os exemplos de Jesus, a prática da caminhada dele, para que nós pudéssemos cada vez mais, dentro desse aprendizado, melhorarmos do ponto de vista moral e espiritual. E dentro dessa nossa reflexão, hoje, como disse o nosso irmão Eduardo, vamos refletir sobre lei de adoração, dos quesitos 649 a 673 do Livro dos Espíritos. Portanto, é o tema de hoje, lei de adoração. É uma das leis morais abordadas no Livro dos Espíritos. Compartilhar com você os conhecimentos contidos no Livro dos Espíritos, especialmente o assunto referente à adoração, para mim é muito gratificante. Sinto abençoado por esta oportunidade, não é? Porque é algo muito, digamos assim, dignificante e de importância fundamental para recebermos do nosso Mestre Jesus o entendimento da grandiosidade do nosso Deus Pai. São sublimes momentos em que nós poderemos vivenciar quando nós nos dobramos, reconhecemos a grandiosidade do Pai e procurarmos encontrar uma forma, um meio de sentir a presença do Pai por meio de Jesus para nos consolar nesta caminhada tão difícil. Esta lei de adoração, conforme o Livro dos Espíritos, está gravado no coração, na alma de cada um de nós. Assim, o ato de adoração é
um sentimento inato. Creio que todos nós, como criados, espíritos simples e ignorantes, mas com todas as condições para alcançarmos a nossa destinação final, que é encontrarmos a nossa caminhada para atingir, para subir cada vez mais alguns degraus para atingirmos a condição de espírito puro. Entende-se, minha gente, que adorar a Deus é um gesto de reverência à grandiosidade do nosso Deus Pai. É um reconhecimento que cada um de nós dependemos do amor, da justiça, na nossa caminhada. Sentimos que somos todos filhos do mesmo Pai e com todas as nossas deficiências, mas Ele ama a cada um de nós igualmente. Para tanto nos enviou o seu Filho amado, Jesus, para transmitir toda a grandiosidade do amor, da vivência do amor em todas as suas modalidades. No Livro dos Espíritos contém uma definição de Deus de uma forma bem simples, que diz o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A doutrina espírita também compreende que nunca foi registrado, digamos assim, que tenha existido um povo que em determinados momentos não eleve os seus pensamentos para alguma divindade superior. Para o judaísmo e cristianismo, é o nosso Deus único. E também existe povos que são politeístas, né? Como exemplo, eu posso citar os nossos indígenas da tribo de Tupi, Guarani, que adoram diversos deuses. Para eles, Tupã é o Deus maior, o Criador da terra, do céu, todos os animais, as árvores. E também eles cultuam outros deuses para cada finalidade. Deus da colheita, Deus da paz e assim por diante. Mas o importante nós compreendermos porque esta lei é inata, está dentro de nós, essa lei da adoração. De alguma forma, na nossa caminhada, sentimos que necessitamos sempre na nossa caminhada a certeza de que há realmente e que está presente nas nossas vidas o nosso Deus Criador. E todos nós, independente de sermos religiosos ou não. Eu li outro dia, eu trouxe aqui para vocês, um pensamento de Goethe, um grande alemão, intelectual, né, nas várias áreas, filosofia, literatura, poesia, enfim, era um grande homem, um pensador da época, que serviu como referência à cultura ocidental. Ele, de certa feita, pensou dessa forma, sem dúvida nenhuma, e escreveu esse texto que eu vou ler para vocês, muito forte. É um texto que realmente nos dá a certeza de que todos nós temos uma dependência, uma necessidade
de recorrer a algum ser superior que possa resolver os nossos problemas diante das dificuldades que surgem nessa nossa caminhada e que a ciência não consegue de forma alguma resolver ou explicar para cada um de nós. Então, por isso, Goethe diz o seguinte: quão fortemente pode-se estar acorrentado e preso a este mundo por milhares e milhares de maneiras, um certo anseio íntimo nos compele a erguermos nossos olhos aos céus, porque um sentimento profundo e inexplicável nos dá a convicção de que somos cidadãos de um outro mundo que brilha acima de nós. Perceberam? Ele, um grande intelectual, não muito afeito à busca de Deus, ele, em determinado momento, ele pensou desta forma, que além dos conhecimentos dele, além da projeção que ele tinha no mundo, tanto social como intelectual, ele, num determinado momento, sentia, né, que ele não estava só nessa caminhada. Ele sentia dentro dele a necessidade de elevar os seus pensamentos para o divino. Não importa da forma que ele pensou o divino, mas um ser, uma divindade, que ele pudesse se apegar nos momentos de dificuldade. Isso acontece em todos os povos, independente de cultura, independente de tudo. Sentimos a necessidade, como ser humano, de prostrar-se diante dessa grandiosidade que todos nós sentimos. Alguns sentem até a necessidade de cultuar algo material, visível, palpável, como acontece com os índios americanos, né? A gente vê no filme, né? Todos eles têm um totem, né? Os nossos irmãos católicos romanos também sentem a necessidade de uma representação física para cultuar, para, digamos assim, sentir que está conversando com a divindade. Não conseguem, digamos assim, ou talvez seja pelo costume, pelos dogmas da Igreja Católica, entendeu? Sente essa necessidade de algo material. Chegam a prostrar-se diante, não é verdade? Para um momento de prece, para atender às suas necessidades. O fato é que ainda existem muitos que se declaram ateus, mas na verdade não há ninguém que seja completamente independente, não é, desse pensamento, desse sentimento que há um Deus Criador. Na prática, nós sabemos que qualquer um de nós, num momento de dificuldade extrema, você clama, sem se aperceber, de uma divindade, não é? Então, quantos ditos ateus que na hora de um perigo de vida, ele não clama instintivamente, meu Deus, ajuda-me, valha-me Deus, não é verdade? Todos nós, porque esse sentimento é inato,
em cada um de nós. Nós todos que já ouvimos palestra sobre a prece, nós sabemos que não há uma forma, há um padrão definido, um manual de como nós deveremos pedir para entrar em comunhão com o nosso Deus. Não há nada, não há padrão, não há nada. Basta que nós nos dirijamos com os nossos pensamentos a Deus da forma que o seu coração lhe está pedindo naquele momento. O importante é que seja uma atitude espontânea, sempre com o propósito para a prática do amor. Jesus, em Mateus 22, versos 37 a 39, diz o seguinte, é um texto que todos nós, eu acho que em algum momento nós ouvimos falar sobre essa ordenança de Jesus, que diz o seguinte: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Jesus sempre procurando transmitir a lei de Deus. Ele, num determinado momento, simplificou os conhecidos 10 mandamentos a apenas esses 2 mandamentos. Muito fácil de entender, muito fácil de assimilar. Por quê? Realmente até hoje eu não conheço, não decorado os 10 mandamentos. Não sei se alguém de vocês conhece. Creio que não, né? É difícil. Então Deus simplificou para não haver nenhuma dúvida da parte de ninguém. Desconhecer os fundamentos da lei de Deus. Então ele inicia: amar a Deus. Sem dúvida alguma, é a primeira condição. Porque amando a Deus, você vai sentir a necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Então, é uma forma de adoração a Deus, essa prática imprescindível para todos nós. Ninguém pode alegar que não conheça, não é, esse princípio sagrado que todos os povos, em todas as religiões, vocês podem verificar. É um princípio, digo, universal. É amar o próximo. Não é verdade? Então, ninguém pode alegar desconhecimento desse ensinamento tão poderoso, tão sagrado, para que nós possamos caminhar seguros, conscientes de que nós estamos seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Esse sentimento, amor, não o amor no sentido vulgarizado que nós conhecemos, mas o amor ágape, o amor universal, o amor incondicional, em todas as suas formas, é o que Jesus nos ensinou. Amor não só entre as pessoas, amor à natureza, com tudo que existe, os animais, os pássaros. Esse tipo de amor que nós precisamos ter. Amor pelos animais, não aquele amor no sentido vulgarizado que nós conhecemos. E percebam bem,
É tão poderoso, é tão divino esse sentimento de amor, que, sem dúvida alguma, é um antídoto poderoso contra o terrível sentimento de vaidade, egoísmo, prepotência, que são comportamentos que devem ser extirpados, banidos dos nossos pensamentos. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos conseguir eliminar esse terrível pensamento que todos nós carregamos? Todos nós. Não há nenhuma pessoa encarnada neste planeta que não tenha esse sentimento, que às vezes nós conseguimos controlar. Quanto mais evoluído moral e espiritualmente, consciente da nossa caminhada, procura, de alguma forma, sufocar todos os atos baseados no egoísmo, na vaidade e na prepotência. Não é verdade? Porque é algo que contamina o nosso interior. Cria dentro de nós todas as mazelas existentes neste mundo. É, portanto, uma das formas mais importantes para nós nos aproximarmos do nosso Deus, aqui presente entre nós, pelo Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, que se fez carne, viveu entre nós, um ser perfeito, passando por todas as dificuldades, sem ter nenhuma mácula. Nós precisamos realmente estar sempre consciente de que dependemos da presença dele. Uma advertência muito forte de Deus consta, eu também anotei aqui, em Isaías, livro do profeta Isaías, 29, 13. Isto naquela época de Isaías, quando estava anunciando a chegada do Salvador prometido e anunciado pelos profetas ao longo dos tempos. Eles diziam: irmãos, continue, respeite-se uns aos outros, porque o nosso Salvador chegará num tempo determinado. E ele disse o seguinte: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, né? É uma advertência muito forte, né? Uma advertência muito forte. Vocês só se prostram diante de mim de forma muito hipócrita. Vocês seguem as orientações, as conveniências dos homens. Vocês não conseguem purificar o seu coração, não conseguem entender a grandiosidade de Deus e preferem seguir as normas ditas pelos homens, talvez porque satisfaça na sua caminhada com os desejos desenfreados de gozar tão somente
as coisas do mundo. São muitos os que se comportam dessa forma, não é verdade? São agradáveis ao público, tão somente para agradar o alvo, conquistar o público que possa lhe satisfazer e fornecer essas necessidades pessoais. Acontece muito isso no meio político, comerciantes e altos funcionários. Então, eles se comportam como hipócritas. Conhecem a lei de Deus. Conhecem como deve ser a nossa postura diante de Deus, o nosso Criador. Mas ele se comporta dessa forma porque visa tão somente a aquisição dos bens materiais. Não preciso repetir, mas todos nós sabemos que é lugar comum entre os políticos, não é? Eles falam aquilo que o povo está desejando ouvir. Mesmo que isso contrarie a sua fé. Eu conheci, não só de ouvir falar, que a gente ouve falar muito, isso a imprensa divulga constantemente, mas um político, ele tornou-se vereador, muito influente na cidade, e ele frequentava todos os templos religiosos, católico, protestante de todas as linhas, espiritismo, umbanda, entendeu? Em todos os lugares. E ele dizia, eu sou católico de berço, eu sou da Igreja Batista de berço. Por quê? Ele queria angariar a simpatia das pessoas que lhe interessavam. Às vezes chega ao extremo, meu amigo. São exemplos que eu estou dando aqui e vocês podem em casa refletir sobre esse tipo de comportamento. Eu já falei algumas vezes aqui, talvez nas quintas-feiras, do desvio de conduta. Conhecemos isso pessoalmente. Uma juíza protestante, né? Ela é da Igreja Batista, seguidora fiel dos fundamentos da Igreja Batista. Participava de todas as necessidades da igreja, era fervorosa quanto ao seu dever junto à Igreja Batista. Quando ela atingiu a promoção e se encontrava com o juíza no tribunal, já era, digamos assim, o caminho para o acesso ao nível superior, que seria desembargadora. E o sonho dela era ser desembargadora. E ela dizia o seguinte: uma das coisas que me incomoda quando eu chego no meu gabinete e que contraria a minha fé é, ao abrir a porta, entrar no meu gabinete e visualizar lá na frente um crucifixo. Vocês sabem que toda repartição pública, né, na sala de chefia tem um crucifixo atrás da cadeira. Eu disse, mas é muito fácil. Tira o crucifixo e coloca tão somente a cruz. Porque ela dizia, não, o meu Salvador Jesus não está mais na cruz. Ele venceu a morte. Então eu não consigo admitir um crucifixo lá no meu gabinete. Eu disse, mas sabe por que eu não tiro? Vocês sabem que meu sonho é ser desembargadora.
E se eu tirar o crucifixo, que a grande maioria dos desembargadores são católicos romanos, eu vou criar um mal-estar e posso ser rejeitada para entrar na lista de promoção a desembargadora. Então eu abafo a minha fé. Mas porque eu quero ser desembargadora. É o típico caso, né, das pessoas que louvam, adoram a Deus apenas pelos lábios, como está registrado em Isaías, que eu disse para vocês. E todos nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, do dia a dia normal, muitas vezes nós recusamos seguir a palavra de Deus por uma conveniência pessoal, é verdade, para tirar algum proveito material. É muito impactante saber desses aspectos da nossa caminhada, da nossa vida, mas importantíssimo, sejam desagradáveis ou não, que possa nos prejudicar de alguma forma na nossa ascensão profissional ou social. Muito bem. Jesus, quando ele iniciou o anúncio das boas novas, quando ele estava iniciando a sua caminhada evangelística, ele, desse tempo da necessidade do perdão e do amor, ele declarou de forma semelhante, vejam bem, está em João 4, 23. Ele diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Pai, em Espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Estar consciente, em espírito e em verdade, que está realmente adorando a Deus. Isso nós conseguimos extrair. Como é importante estar consciente nos momentos em que nós participamos em algum momento de adoração. Como nosso irmão Eduardo, no início, ele sempre faz a oração dominical, ou seja, o Pai Nosso. É um compromisso que nós assumimos com a nossa fé diante de Deus. É um compromisso sagrado. É preciso prestar atenção quando nós proferimos as palavras do Pai Nosso, estar consciente do compromisso que nós estamos assumindo com Deus. E destaco um trecho importante, quando nós declaramos: santificado seja o teu nome. Essa frase é uma afirmação solene de adoração a Deus. Não pode ser palavras vãs. E eu sei que muitos de nós repetimos as palavras do Pai Nosso e sequer paramos para examinar conscientemente o que é que nós estamos declarando diante de Deus.
Não pode ser palavras vãs, repetitivas, como um papagaio. Não. Você tem que orar o Pai Nosso com todo momento de adoração, consciente de que nós estamos diante do nosso Pai Criador. Entende? Não adianta ficar repetindo tão somente o Pai Nosso sem saber o porquê que nós estamos afirmando. Da mesma forma, nós afirmamos: ajuda-nos nas tentações, afastar as tentações, não é verdade? E livra-nos do mal. Mas o que é que nós fazemos para nos livrarmos das tentações? Às vezes nada. Por quê? Porque somos atraídos tão somente pelas coisas materiais. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6:7: não se deixe enganar, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Então, na realidade, literalmente, muitas vezes nós realmente chegamos a zombar de Deus. Nada, não custa nada, isso não tem problema não. Uma vez só não faz diferença nenhuma na nossa vida. Nós estamos zombando, brincando de Deus. As próprias igrejas, às vezes, são responsáveis por essa falta de fé, de compromisso com o nosso Deus Pai. Assim, muitos não se preocupam com essas advertências registrado nas Escrituras. E nós seguimos, às vezes, nesta caminhada, praticando todo o ato levados pelo egoísmo, pela vaidade. Porque nós somos criaturas imediatistas. Nós somos normalmente anestesiados pelo brilho fantástico das luzes enganadoras deste mundo. E existem, minha gente, vocês sabem disso, que são conhecidos como publicitários, que passam dia e noite pensando em como atrair as pessoas, né, a levar, a gostar de determinados lugares ou de determinados objetos. E nós somos levados por essas ditas propagandas, não é verdade? Dizem, né? Eu não sei, que eu não conheço, dizem que em Las Vegas, aqueles cassinos, né? Eles planejam para conquistar a mente das pessoas, não é? A praticar aqueles jogos todos de azar. Desde a entrada, que é estudado minuciosamente, tapete, paredes, as luzes, para deixar você inebriado naquele ambiente e que comece a participar de todas aquelas jogatinas presentes. Isso acontece em todos os setores. Até as igrejas, muitas fazem disso, fazem o local, o templo, que se torne atrativo, que torne-se de uma forma tal que ao entrar nesses templos, você sinta dentro de você que está entrando no lugar sagrado. Né? Vocês sabem disso, né? Que existe uma arquitetura especializada para as igrejas.
Então, tudo são formas de nos conduzir a enganar a nós mesmos diante de Deus. E nós, espíritas, nós temos a consciência de que dentro dessa caminhada, cedendo ao brilho, à luz enganadora do mundo, nós não estamos cumprindo o compromisso que assumimos para resgatar os nossos débitos. Nós deixamos de lado o cumprimento das tarefas expiatórias e também como participante, como instrumento nas mãos de Deus para o trabalho visando desenvolver o nosso mundo, a Terra. Tais procedimentos irresponsáveis implicam na necessidade de muito mais reencarnações, muito mais sofrimentos, não é verdade? Muito mais sofrimentos, porque vamos retardar o nosso processo de evolução. Como entender na nossa caminhada diária se estamos adorando a Deus no nosso dia a dia? Resposta simples e objetiva da espiritualidade, que diz o seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, se podemos propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Portanto, adorar a Deus é simples, é fazermos as nossas preces. E não se preocupem, alguém que já ouviu falar, né, as diferenças sutis que existem entre o ato de adorar, louvar e orar. Não se preocupe com isso, porque as três formas são interdependentes. Num momento e outro, você está fazendo a prece, está adorando, está louvando, porque se interpõem umas com as outras. Então, simplesmente recolham-se para fazer as suas preces. Preces que saem do coração. Preces que os seus pedidos tenham a certeza que vão chegar até o nosso intercessor junto a Deus, Jesus. Apenas isso. Que saiam realmente das suas necessidades. E lembre-se que o não atendimento os nossos pedidos não quer dizer que Deus não deu nenhuma atenção ao seu pedido. Sabe por quê? Porque a negativa do seu pedido já é uma resposta de Deus. Ele só atende algo que você tenha pedido, mas que seja útil para a sua evolução moral e espiritual nessa caminhada. Não adianta, por exemplo, eu pedir a Deus solenemente que eu quero amanhã ser cantor. Ele não vai me atender. Por quê? No momento da escolha das minhas tarefas expiatórias, eu não pedi se era possível ser cantor. Então eu não vim com as minhas cordas vocais, não é? Afinado para ser um cantor.
Entende? Então, percebam isso. Não fiquem decepcionados se não conseguirem que os seus pedidos, as suas rogatórias não foram atendidas. Deus está presente na caminhada de todos nós, em todas as circunstâncias da nossa vida. O importante é reconhecermos a grandiosidade, a nossa dependência da justiça e da misericórdia de Deus. Eu sei que nem todos gostam de ouvir assuntos que digam respeito à nossa mudança de conduta. Esquecemos um pouco a nossa busca das coisas materiais que nos satisfaçam imediatamente. Muitas pessoas, às vezes, isso aliás é um grande erro da minha parte, sabe, irmão? Eduardo. Eu tenho pena às vezes. Muitas pessoas chegam aqui, né, querendo ouvir apenas palavras de conforto, de consolo, amenizar as dores que estão sentindo momentaneamente pela carga das tarefas expiatórias e das provações que estão enfrentando. Ele quer ouvir, entendeu? Palavras de consolo. Não se preocupe não, irmão. Deus vai resolver os seus problemas. Vá tranquilo, vá em paz. Mas não diz a pessoa, como disse Jesus para Maria Madalena, vá, mas não peques mais. As pessoas normalmente não querem ouvir isso. Sente-se mal. Aliás, uma vez, eu não sei se posso falar isso, eu até fui repreendido aqui, já faz uns 3 anos, 4 anos, não sei se o Eduardo lembra disso, porque um irmão nosso que assiste, participa no meu trabalho de quinta-feira, ele trouxe a esposa dele, né? Estava muito mal, mas naquele dia tinha planejado, né? Como sempre eu faço, e disse algo que preocupou muito mais ele e a esposa, falando a respeito de obsessão. Os cuidados que cada um de nós temos que tomar na nossa caminhada. Às vezes não basta apenas tomar um passe, cromoterapia, não é? Passar pelos tratamentos de desobsessão, como disse Jesus a Maria Madalena. Vai e não peques mais. Então você não pode pecar mais. O que quis dizer com isso? Mude o seu comportamento. Passe a emitir apenas fluidos, emanações positivas de saúde, de amor, de esperança. Porque o Espírito não escolhe aleatoriamente alguém para obsedar. Ele só vai encostar em alguém que emita uma